Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Análise Matemática em contratos de financiamentos e empréstimos. E hoje nós vamos falar sobre cheque especial. Vamos lá, então. Bom, antes eu vou definir um pouquinho sobre o cheque especial. Então, na realidade, é uma linha de financiamento disponibilizada pelas instituições financeiras que deve ser utilizada somente em caso de emergência para cobrir eventuais necessidades de recursos quando o caixa, o saldo da conta estiver baixo ou zerado. Então, com certeza que vocês vão ter recursos novos para repor um tempo depois, porque essa operação ela é muito cara. Então, ela, em função disso, ela é calculada por juros simples, e nós vamos ver a metodologia agora que eu criei para análise do mesmo, tá? Então, são juros simples, tem bancos que concedem isenção de cobrança de juros por 10 dias, mas se você não cobrir esse saldo durante esse período, é cobrado a totalidade dos juros em função desse período. Mas o objetivo aqui não é esse de mostrar isso, mas sim mostrar como é que é uma metodologia de cálculo de linhas de cheque especial. Também existe a cobrança de IOF. IOF vou estar falando na segunda parte desta aula. Então vamos ao que interessa na primeira parte. Eu tenho aqui duas maneiras, eu vou mostrar a primeira, que é os juros considerando o número de dias corridos. Então, tenho aqui um banco que é o Bradesco, cliente é o Zezinho, o limite são R$15.000, taxa de juros de 7,73% ao mês. E o critério que eu vou utilizar aqui é por dias corridos. Então, a implementação foi no dia 30/3, mês de referência abril do ano de 20, dia do débito dos encargos, sempre no primeiro dia útil posterior ao fechamento do mês. Então, início do cálculo 1/4, a data do débito 2 de maio. Esse cálculo encerrou no dia 30 de abril. Muito bem. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui, mostrando aqui essa tabela, colocar a data 1/4/2020. Bom, estou aqui com 1 de abril e vou colocar o primeiro dia corrido aqui. Depois o segundo e aqui 2 de abril. Muito bem. Então, aqui eu vou puxar essas informações aqui, ó, relativas ao número de dias úteis. O número de dias úteis, então, vão ser 30. Então, eu já posso calcular de saída aqui nesta tabelinha que o critério é de 30 dias úteis. Vou buscar aqui a informação. Então, tenho 30 dias úteis e aqui eu já posso calcular, inclusive, a taxa ao dia. Então, vou pegar aqui 7,73 e vou dividir por 30. Lembrando que isso aqui são juros simples. Então, vai dar 0,26 arredondado. Vou abrir 3 aqui. Casas depois da vírgula, 0,258. Muito bem. Encontrei o número de dias corridos. Antes de eu fazer esse critério aqui, deixa eu só pegar essa posição e passar para o lado. Eu vou fazer dessa maneira que é melhor. Vou pegar aqui dia 2, desculpem, vamos lá, dia 2, depois dia 3, 4, 5 e vamos até o dia 30.
Muito bem, então, dentro desses critérios, eu coloquei essa coluna aqui de dias da semana, para que a gente possa observar o que é sábado e domingo e feriados. Então, vou colocar aqui uma cor essa aqui, para destacar os dias de final de semana e feriados. Dia 10 de abril foi feriado. Então, vamos lá. Sábado e domingo. Dia 21 foi feriado. Sábado e domingo. E aqui encerramos a marcação dos dias que não, digamos assim, finais de semana e feriados. Muito bem. Então, agora eu vou pegar o histórico. O histórico está relacionado aqui, ó, aqui embaixo. Então, tenho apenas 2, 3, 4, 5, 6, 7 lançamentos. Vou iniciar no dia 1º, tá? O dia 1º, então, é o saldo do mês anterior. Ele fechou com o saldo do mês anterior com um saldo de 2.250. Okay? Depois eu venho aqui no dia 3, vou lançar todos os saldos. Então, aqui tem um cheque emitido, débito, no dia 3. Depois, no dia 8. Depois, dia 10. Um depósito a favor da conta. Isso aqui não desculpa, não é 10, é 13. 13 de abril. Desculpa, 13 de abril. 13 de abril de 20. Então, vamos lá. Esse depósito de 14 mil na segunda-feira. Então, está sendo lançado aqui. Em seguida, no dia 24, um saque de R$ 1.500, caixa eletrônico. Então, vamos lá. 24 de abril de 20. Então, o que interessa aqui, 24. Depois, no dia 29, uma transferência que sai da conta dele, de R$ 2.500. E aqui finaliza um depósito a favor da conta de R$ 15.000, que é o salário que ele recebe. Muito bem, então vamos fechar aqui. Bom, vamos então agora continuar agora esse trabalho. Então, agora eu vou pegar o saldo em dias corridos. Então, eu começo com o saldo do dia 1º, no final do dia, fechou em 2.250 positivo. No dia seguinte, ele foi 0, porque não houve movimentação. Então, eu venho aqui e faço 2.250 mais o 0 e mantenho 2.250. Como se fosse um extrato de banco mesmo. Então, agora eu pego aqui, em seguida, eu vou pegar aqui 2.250 contra 10.000 negativo, vai ficar em 7.750 negativo. Aqui eu vou colocar como 0, então isso aqui vai zerar tudo. E aqui eu vou fechando o saldo de dias corridos. Aqui continua 7.750, depois dos 7.750 vai cair um pagamento de boleto. Esse saldo de utilização do cheque especial pula para 13.000. Continuando.
Então, 0. Estou colocando onde não tem lançamentos, estou colocando 0. Então, esses 13.000, ele vai ficar do dia 13, do dia 8 até o dia 12. Aqui. E depois, no dia 14, entra 14.000, positivo, vira 1.000. Aqui cessa o débito, passa a ser credor novamente. Aqui é 0. Então, eu vou com essa posição aqui zerada. Isso aqui são R$ 1.000 de saldo. Depois eu vou aqui, no dia 23, 0, 1.000. E depois eu venho aqui, novamente, um débito de 1.500, fica 500 negativo. Onde não tem nada, estou zerando a conta. Muito bem, então, esses R$ 500 negativos estão utilizando o limite de cheque especial. Então, 500, 500, 500, chega no dia 29, ele emite um cheque, uma transferência online de 2.500, 3.000 negativo. E depois, no dia 30, ele vai fechar a posição dele de R$ 12.000, vai ficar positivo. Muito bem, então agora vamos fazer o lançamento da taxa. Bom, a taxa só vai incidir sobre o limite do cheque especial. Qual é a taxa? A taxa já calculamos. Essa aqui, 0,258% ao dia. Deixa eu abrir aqui o espaço aqui, ó. Muito bem, então eu vou fixar ela de célula G11. E dessa célula G11 eu vou colocar onde tiver o vermelho, eu vou colocar essa posição dessa forma, marcando todas as taxas de juros em relação ao saldo devedor. Depois dessa nova rodada de utilização do limite, e aqui eu tenho essa dinâmica. Muito bem. Agora o valor dos juros, tá? Eu vou iniciar aqui, então eu vou pegar essa taxa e vou multiplicar pelo saldo do limite utilizado. Eu vou colocar aqui um valor no menos, porque isso vai gerar uma despesa, e essa despesa vai aparecer contabilmente neste fluxo aqui dessa tabela. R$ 19,97 é o valor que ele está pagando por dia para essa utilização de parte do limite, R$ 7.750 em função da taxa, R$ 19,97 ao dia. Então, eu vou fixar a taxa, célula P12, e vamos aqui, ó, 19,97, depois pula para 13.000, ele vai pular para R$ 33,50 por dia, e assim ele vai até o dia 12 de abril, cobrando R$ 33,50 por dia. Muito bem, aqui cessou porque o limite foi coberto. Então, apenas eu vou marcar, vou copiar essa célula e volto aqui nessa posição aqui. R$ 1,29 é cobrado em cima do limite de 500 novamente. R$ 1,29 toda vez que tiver 500, né? Ou seja, ele movimentou pouco, mas é um exercício mesmo para fixação. E no dia 29, aumentou mais 2.500 do limite, foi cobrado 773. E aqui, o zerar. Zerei. Agora vamos para a última coluna, que é o valor acumulado. Bom, então aqui, na realidade,
Vamos pegar aqui igual, iniciando aqui, 0, mais 0. Não tem nada aqui, ó. Então, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Então, eu vou só fazer o posicionamento, marcação. Aqui também não vai ter nada. Então, aqui embaixo vai ser igual a este anterior, saldo acumulado do primeiro dia, que vai ser somado ao que foi gerado da taxa. Perdão, estou fazendo errado aqui. Vamos de novo. Só um instantinho, por favor. Vou fazer errado. A taxa de juros não existe. Então, o valor dos juros acumulados vai ser simplesmente o valor do dia. No dia seguinte, eu vou pegar o valor anterior e vou somar com o valor dos juros diários. Em cima disso, a partir do terceiro dia, eu começo a contabilizar o valor dos juros acumulados pela utilização do limite. Então, olha só, 0 mais 19,97, 19,97. Muito bem, então, a utilização disso aqui, ó, eu vou fazendo a soma e cheguei até o dia 12 com R$ 267,33 de juros acumulados. Bom, ele deixou de utilizar, mas esse valor ele vai sendo contabilizado. Então, olha só, durante o período onde ele não usa o limite, está lá marcado que até o dia 12 ele marcou 267,33 de juros. Agora vamos para a finalização. Então, novo limite, utilização do novo limite. O saldo acumulado pulou para 281,50 e aqui eu fecho em 281,50. Muito bem. Essa é a primeira parte dessa dinâmica. Agora vamos para a segunda parte, onde eu vou simplesmente copiar. Pegar aqui, ó. Agora eu tenho aqui o critério, é o cliente Luizinho, do Banco Itaú, e o critério é de dias úteis não capitalizados. Então, eu vou ter aqui, vou marcar a mesma posição de dias úteis, para aproveitar aqui o que eu já fiz. O melhor a data, vou colocar aqui. Então, deixa eu só primeiro fazer a marcação. Pegando pelo dia das semanas, para a gente se guiar direitinho em relação à questão de dias úteis. Tudo bem. E aqui eu vou pegar as datas. Então, vou cobrir aqui a coluna de datas. Copiar. Agora eu vou colar. Então, eu tenho aqui novamente as datas. E aqui eu vou somar agora o número de dias úteis. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Sábado e domingo não conta. 4, 5, 6, 7. Feriado não conta. Sábado não conta. Domingo não conta. Segunda, 8, 9, 10, 11, 12. Sábado e domingo não conta. 13, feriado não conta. 14, 15, 16, sábado e domingo não conta. 17, 18, 19 e 20. 20 dias úteis. Então, eu já venho aqui, e vou colocar aqui o critério, vai ser por dias úteis. Então, eu já tenho dias úteis. Vou marcar aqui, ó. São 20 dias úteis. E a taxa por dia útil, vou simplesmente dividir a taxa de juros pelo número de dias úteis. Então, dá 0,387. Muito bem. Agora, eu vou repetir os históricos e os lançamentos, copiando da outra tabela. Então, vamos lá que eu vou fazer isso aqui, ó. Bem como também essa terceira coluna. Vou copiar tudo.
Muito bem. Então, lançando. Então, eu tenho o histórico, os lançamentos são os mesmos, os dias corridos são os mesmos, para efeitos dessa contabilização. Porém, agora a taxa de juros, eu só vou colocar a taxa de juros quando tiver dia útil. Então, começando por 0387, célula Z11, vou fixar ela, F4, e aqui a gente vai só lançar ela onde tiver dia útil. Então, começando no dia 3, sexta-feira, depois só na segunda-feira, terça, quarta e quinta. Sexta foi feriado, não se cobra. Depois, de novo, somente lá na posição de baixo, aqui, quando ele utiliza novamente o limite. Deixa eu puxar agora a taxa aqui. E eu vou utilizar novamente, olhando aqui, ó, só na sexta. Depois na segunda. Terça, quarta-feira. E na quinta, ele zera a utilização do limite, então não tem cobrança. Muito bem, agora vamos calcular os juros. Então, novamente, eu pego aqui 0,387, que multiplica esse saldo de 7.750. E, novamente, eu vou colocar um sinal negativo na fórmula, porque esse valor já está negativo aqui, marcado negativo, menos com menos, mais. Então, R$ 29,95. Beleza? Muito bem, então, deixa eu só copiar. E aonde tiver, a gente vai calcular 29,95. Então, somente por essas datas aqui. Vamos de novo aqui copiando. E eu vou lançar somente onde estiver dia útil. Dia útil. Dia útil. E aqui encerrou. Agora, eu venho aqui e vou colocar novamente os juros acumulados. Então, começo com este aqui, que é igual a esse, 0. Depois, os juros acumulados anterior, mais os juros do dia. 0 de novo. E aqui eu vou ter 29,95. Muito bem. Agora, eu vou colocar essa posição novamente. Vai marcando só 29,95, porque aqui é 0. E aqui começo a fazer soma novamente. Então, 59,91. Está aí o resultado. Vou arrastar essa célula. Agora está em 190. Não existe mais nenhuma cobrança até o dia 23. Então, acumulou R$ 190,35 até o dia 23. A utilização do limite. E agora aqui eu vou fechar. 192, 2 dias sem cobrança, não tem esse valor, e depois chega no dia 29, ao final do dia, 207,74, fechei com R$ 207,74. Muito bem. Nessa disposição, então, agora, eu vou colocar aqui, ó, para como é que eu calculo a taxa de juros em relação aos números de dias corridos.
Então, eu pego o número de dias utilizados. Então, nessa primeira de dias corridos foram 16 dias. Somo o valor de cada dia e vou fazer a média. Então, eu vou pegar a soma do valor de todos os dias utilizados, lançando os valores utilizados, e vou dividir por 16 dias. Então, essa é a posição. Então, deu 6.828,13 de utilização média do limite efetivamente utilizado. Em seguida, eu vou pegar o valor dos juros que eu obtive fazendo os cálculos por dias corridos. Isso aqui vai me dar uma taxa efetiva, dividindo 281,50 por 6.828,13 por 16 dias. Então, eu divido, para achar a taxa diária, 4,12 dividido por 16. Aqui eu vou aumentar aqui para vocês perceberem o 0,258 aqui atuando, é a taxa diária, e aqui a taxa mensal, 7,73, que é multiplicado por 30. No outro canto, vou voltar aqui nessa disposição aqui da taxa média. Agora, o número de dias utilizados por dia útil foram apenas 9. Isso gerou um saldo médio de utilização do limite de 5.972,22, ou seja, esses valores todos dividido por 9. E aqui o limite, o valor dos juros de 207. Eu fiz o mesmo procedimento, dividi esse valor pela média, gerando 3,48% por 9 dias. Dividisse 3,48 por 9 dias, me gerou a taxa diária, 0,387. E aqui eu fiz a multiplicação do 0,387 por 20 dias, resultando em 7,73. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje, nesta aula. Na segunda aula, nós vamos falar sobre IOF, sobre utilização do limite de cheque especial. Me despeço, até a próxima.